Você já ouviu falar da misteriosa cidade de Kara-Hora? Provavelmente não, e com razão. Essa antiga metrópole foi engolida pelo tempo e pela vastidão das estepes da Rússia. Até agora. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante. Os vestígios de uma civilização esquecida, com ruínas que remontam a milhares de anos, foram localizados sob o solo congelado da Sibéria. Mas o que exatamente era Kara-Hora? Quem a habitava? Por que desapareceu tão abruptamente? Neste vídeo, vamos explorar todos os mistérios e descobertas por trás dessa cidade perdida, revelando detalhes incríveis sobre sua possível conexão com impérios antigos, rotas comerciais esquecidas e até teorias surpreendentes sobre a sua origem. Prepare-se para mergulhar em um passado enterrado e fascinante que está ressurgindo das profundezas do solo russo. Kara-Hora é o nome dado pelos arqueólogos modernos a uma antiga cidade cujas ruínas foram recentemente encontradas na região da Sibéria, mais precisamente na República de Tuva, uma área montanhosa e remota no sul da Rússia, próxima à fronteira com a Mongólia. Essa região já era conhecida por suas paisagens intocadas e mistérios arqueológicos, mas nada comparado à magnitude dessa nova descoberta. A cidade estava enterrada sob camadas de sedimentos e permafrost, o solo permanentemente congelado da Sibéria, o que ajudou a preservar parte das estruturas. Os indícios apontam para uma ocupação que pode remontar ao período entre 600 a.C. e 200 d.C., o que sugere que Kara-Hora existiu em uma época de intensas mudanças culturais na Eurásia, marcada pela ascensão de tribos nômades, trocas comerciais com a Rota da Seda e conflitos entre grandes impérios. A importância de Kara-Hora não está apenas na sua idade, mas no que ela representa. Uma janela para uma civilização quase desconhecida, possivelmente ligada aos Citas, aos Xiongnu ou a outros povos das estepes que tiveram contato com a China, a Pérsia e até com o Império Romano. As primeiras escavações revelaram ruas bem planejadas, fundações de edificações retangulares e objetos de metal e cerâmica que indicam uma sociedade relativamente avançada para seu tempo. Outro fator que surpreendeu os arqueólogos foi a complexidade urbanística. Mesmo sem grandes muralhas, a cidade tinha um sistema rudimentar de irrigação, áreas residenciais e até uma possível estrutura de mercado ou centro cerimonial. Isso mostra que Kara-Hora não era apenas um acampamento nômade ou posto avançado, mas um verdadeiro núcleo urbano. Um centro de cultura, comércio e talvez espiritualidade. A redescoberta de Kara-Hora também lança uma nova luz sobre as rotas migratórias e comerciais da antiguidade. A localização estratégica da cidade sugere que ela fazia parte de uma rede de assentamentos que conectava o leste da Ásia ao oeste da Europa. Essa teoria é reforçada pela descoberta de objetos que não são nativos da região, como contas de vidro que provavelmente vieram do Oriente Médio e até moedas romanas. Por fim, essa cidade perdida também levanta uma questão essencial. Por que ela desapareceu? Teria sido abandonada por conta de mudanças climáticas, guerras ou doenças? Ou teria sido destruída por um inimigo ainda desconhecido? As respostas ainda estão sendo escavadas, mas uma coisa é certa. Kara-Hora promete reescrever parte da história antiga da Eurásia. Os objetos encontrados nas escavações de Kara-Hora são verdadeiros mensageiros do passado. Cada fragmento de cerâmica, cada adorno metálico ou peça de tecido fossilizado ajuda a montar o quebra-cabeça sobre quem viveu ali e como era o seu cotidiano. E o que os arqueólogos estão descobrindo é surpreendente. Kara-Hora foi o lar de um povo sofisticado, com influências multiculturais e tecnologias que desafiam a imagem tradicional das tribos nômades da estepe. Entre os primeiros artefatos recuperados estão utensílios de cerâmica, ornamentados com padrões geométricos únicos, muito diferentes dos estilos conhecidos na Rússia antiga. Isso levanta a possibilidade de que os habitantes tinham uma identidade cultural própria, ou estavam em contato com civilizações distantes, trocando não só bens, mas também ideias. Um dos achados mais comentados foi um conjunto de joias de bronze e prata, incluindo braceletes, anéis e colares com incrustações de pedras semi-preciosas. Esses adornos não apenas indicam riqueza e habilidade metalúrgica, mas também uma estrutura social mais complexa, onde status e estética desempenhavam papéis importantes. A presença desses itens também sugere que a cidade tinha artesãos especializados, e talvez até uma elite dominante. Além disso, foram encontradas pontas de flechas, lâminas de ferro e vestígios de armamento rudimentar, o que aponta para uma sociedade que precisava se defender, seja de animais selvagens, tribos rivais ou forças invasoras. Isso confirma que Kara-Hora não era um paraíso pacífico, mas sim um centro ativo em um ambiente de constantes desafios. Outro ponto que chama a atenção é a diversidade dos objetos. Contas de vidro que remetem ao Oriente Médio, moedas romanas, tecidos com padrões asiáticos. Esse mosaico de influências indica que Kara-Hora fazia parte de uma rota comercial, ou, no mínimo, mantinha conexões com povos distantes. Isso reforça a hipótese de que a cidade estava integrada à Proto-Rota da Seda, sendo um entreposto estratégico entre o Ocidente e o Oriente. Para os arqueólogos, os objetos são mais do que vestígios materiais. São pistas de um modo de vida complexo, de crenças, relações de poder e costumes que ainda estão sendo decifrados.
E com cada nova descoberta, a narrativa sobre os antigos povos da Eurásia se torna mais rica e multifacetada. Uma das descobertas mais fascinantes sobre Kara Hora é sua localização. Situada na região da atual República de Tuva, entre as imponentes montanhas Altai e as vastas planícies da Sibéria, a cidade estava em uma posição privilegiada. Não era apenas um ponto isolado, mas sim uma encruzilhada geográfica entre o Oriente e o Ocidente, exatamente onde diversas culturas e civilizações se cruzavam. Essa posição estratégica faz de Kara Hora um candidato ideal para ser um entreposto comercial, ou pelo menos uma parada essencial, em uma rota que antecedeu ou se conectou à famosa Rota da Seda. Esse antigo sistema de comércio intercontinental foi responsável por ligar a China Imperial ao Império Romano e, posteriormente, ao mundo islâmico. Embora geralmente se pense na Rota da Seda passando por áreas mais ao sul, como o atual Uzbequistão e o Irã, evidências crescentes mostram que havia rotas alternativas mais ao norte e Kara Hora poderia estar em uma delas. Mapas topográficos e análises de satélite revelaram que a cidade estava próxima de antigos vales fluviais, que, há milênios, eram usados como corredores naturais por mercadores, nômades e exércitos. Essas rotas permitiam o trânsito de bens, ideias e tecnologias por longas distâncias. Ao mesmo tempo, protegiam os viajantes do clima mais severo das montanhas e das regiões desérticas mais ao sul. Os objetos exóticos encontrados no local, como contas de vidro do Oriente Médio e moedas do Mediterrâneo, reforçam a teoria de que Kara Hora era mais do que uma simples comunidade local. Era um ponto de convergência. Comerciantes, artesãos, guerreiros e talvez até diplomatas passavam por lá, fazendo da cidade um verdadeiro caldeirão cultural. Do ponto de vista político, a localização de Kara Hora também a tornava vulnerável. Sua posição entre grandes civilizações a colocava no meio de disputas territoriais frequentes entre tribos nômades e impérios em expansão, como os Xiongnu, Citas, Hunos e, mais tarde, os Mongóis. Essa instabilidade pode ter contribuído para o declínio da cidade, uma teoria que ainda está sendo investigada. Hoje, entender o papel de Kara Hora nesse antigo sistema de trocas é essencial para reescrever a história das rotas comerciais da antiguidade. Ela demonstra que o fluxo de bens e ideias era muito mais complexo e ramificado do que se imaginava, com caminhos que cortavam até as regiões mais inóspitas da Eurásia. A grande pergunta que paira sobre os estudiosos é: quem construiu Kara Hora? A resposta ainda não é definitiva, mas os indícios arqueológicos apontam para uma origem conectada a antigos povos das estepes da Eurásia, como os Citas, os Xiongnu e outras tribos nômades que dominaram a região entre o século 8 a.C. e o século 5 depois de Cristo. Esses povos, muitas vezes vistos como bárbaros ou saqueadores pela historiografia ocidental, na verdade possuíam culturas complexas, com uma rica tradição oral, domínio da metalurgia, práticas espirituais sofisticadas e redes comerciais bem estabelecidas. A construção de uma cidade como Kara Hora indicaria uma fase de transição, ou, no mínimo, uma exceção, na qual tribos tipicamente nômades decidiram se estabelecer de forma mais permanente. Uma hipótese forte é que Kara Hora tenha sido fundada por um grupo misto de tribos Citas e Xiongnu, que em determinado momento buscaram consolidar poder ou criar um centro de comércio fixo. A presença de elementos arquitetônicos de influência asiática e europeia, como os tipos de construção e os artefatos encontrados, aponta para uma sociedade multicultural. Isso não é incomum, considerando que os povos das estepes sempre tiveram contato com diferentes culturas ao longo de suas migrações e incursões. Outra teoria aponta que Kara Hora pode ter sido construída sob influência chinesa indireta. Durante a dinastia Han, 206 a.C., 220 d.C., o Império Chinês expandiu suas fronteiras e suas redes comerciais, incentivando alianças e estabelecimentos fora de seu território, como forma de garantir a segurança das rotas comerciais. É possível que Kara Hora tenha surgido como uma dessas bases indiretas, ainda que construída e governada por povos locais. Existe ainda uma linha de investigação que conecta Kara Hora a uma possível civilização local ainda pouco documentada, com características únicas e uma escrita própria, o que poderia indicar que a cidade tenha sido sede de um povo que ainda não está totalmente catalogado pela arqueologia convencional. A descoberta de símbolos e inscrições não reconhecíveis até o momento dá força a essa possibilidade. O que se sabe com certeza é que os construtores de Kara Hora não eram simples nômades errantes. Eles tinham conhecimento de engenharia, organização social e comércio. A cidade reflete um alto grau de planejamento, com áreas residenciais bem definidas, zonas de armazenamento e espaços públicos. Essa sofisticação mostra que estamos lidando com um povo avançado e subestimado pelos registros históricos. Conforme as escavações prosseguem, os arqueólogos esperam encontrar esqueletos humanos, tumbas e inscrições mais claras que possam finalmente dar um nome e uma história aos construtores dessa fascinante cidade. Um dos elementos mais surpreendentes sobre a redescoberta de Kara Hora é o papel fundamental do permafrost na sua preservação. O permafrost é uma camada de solo permanentemente congelado encontrada em regiões árticas e subárticas, como a Sibéria.
Ele pode ter até centenas de metros de profundidade e age como uma cápsula do tempo natural, preservando materiais orgânicos e estruturas que, em condições normais, teriam se decomposto há milênios. No caso de Kara Hora, o permafrost atuou como guardião silencioso da cidade perdida. Após seu abandono, por razões ainda desconhecidas, as construções e objetos foram soterrados gradualmente por camadas de sedimentos congelados. Isso criou um ambiente anaeróbico, sem oxigênio, essencial para a preservação de tecidos, madeira, alimentos fossilizados e até DNA humano e animal. Ao contrário de ruínas em regiões secas ou tropicais, onde o calor, a umidade e o tempo apagam os traços históricos com rapidez, Kara Hora permaneceu intacta sob uma espécie de gelo eterno. Assim, ao escavarem o local, os arqueólogos encontraram objetos incrivelmente bem conservados. Arcos de madeira que ainda mantêm sua curvatura original, tecidos com coloração visível, grãos de cereais fossilizados e até fragmentos de couro. Essa preservação excepcional permite análises científicas de alta precisão. Por exemplo, amostras de pólen fossilizado ajudam a entender o clima da época. Fragmentos de alimentos revelam a dieta local. E os tecidos permitem reconstruir vestimentas e técnicas de tecelagem antigas. Além disso, há grande expectativa em encontrar restos humanos em bom estado, o que possibilitaria a análise genética dos antigos habitantes, algo inédito para civilizações dessa região. Entretanto, o permafrost está ameaçado pelo aquecimento global. O derretimento acelerado dessas camadas congeladas pode colocar em risco não apenas Kara Hora, mas outros sítios arqueológicos ocultos na Sibéria. Esse fator torna ainda mais urgente o trabalho das equipes de arqueologia que atuam na região, que agora lutam contra o tempo para resgatar os vestígios antes que se percam para sempre. Mais do que um detalhe técnico, o permafrost é um dos protagonistas da história de Kara Hora. Sem ele, muito provavelmente essa cidade teria desaparecido sem deixar rastros. Mas graças ao seu silêncio congelado, hoje podemos olhar para o passado com um nível de detalhes raramente possível em outros locais do mundo. Aqui finalizamos a primeira parte dessa história magnífica sobre a descoberta Kara Hora. Para não perder a segunda parte dessa história fascinante, siga o nosso canal, curta e compartilhe o vídeo e ative o sininho para que o YouTube te avise quando sair a parte 2. Até lá!